A noite de 17 de março caía pesada sobre a Vila Ede, periferia da zona norte de São Paulo. Uma garoa fina, daquelas que não molha, mas encharca a alma, cobria as vielas estreitas onde as casas se amontoam como dominós prestes a cair. O cheiro de fritura se misturava ao odor de esgoto a céu aberto. Luzes fracas de postes mal conservados criavam sombras alongadas nas paredes descascadas. Naquela noite, meus amigos, o destino tramava seu jogo macabro nas mãos de seu Juvenal, o bicheiro mais temido da região. Aos 68 anos, com seu terno bege impecável e o inconfundível anel de ouro no dedo mindinho, ele controlava não apenas o jogo do bicho, mas também os sonhos e pesadelos de quem vivia naquelas quebradas. Enquanto isso, no ponto final da linha Jaçanã-Praça do Correio, Valdir, motorista de ônibus há 23 anos, estacionava seu veículo vazio. Homem de poucas palavras, 45 anos nas costas, olheiras profundas de quem conhece a cidade em suas horas mais sombrias. Ele guardava um segredo que em breve mancharia de vermelho o asfalto rachado daquela periferia. A menos de 500 metros dali, na esquina da Rua Tanabi, com a Avenida Edu Chaves, Marcela e Jéssica, duas garotas de programa conhecidas na área, dividiam um cigarro encostadas num poste. Marcela, 32 anos, cabelos tingidos de loiro, sonhava em juntar dinheiro para abrir um salão de beleza. Jéssica, 25 anos, com uma cicatriz no canto da boca, queria apenas sobreviver a mais uma noite. Tá quieto hoje, né? Comentou Jéssica, soltando a fumaça pelo nariz. É que o Zeca tá sumido. Quando aquele cafetão desaparece, a coisa fica estranha. Respondeu Marcela, olhando nervosamente para os lados. O que elas não sabiam, meus caros ouvintes, é que naquela mesma hora, Dona Cleide, 53 anos, dona de casa respeitada na comunidade, observava pela fresta da janela de sua casa simples, com os cabelos grisalhos presos num coque e as mãos calejadas de quem lavou roupa a vida inteira. Ela segurava o terço com força enquanto ligava para alguém. Alô, seu Arnaldo, é a Cleide. Acho que vi ele de novo. Sim, aquele mesmo. Seu Arnaldo, 72 anos, aposentado da antiga fábrica de tecidos do Belenzinho, desligou o telefone com as mãos trêmulas. O que aquela ligação significava, só o tempo iria revelar. E o tempo, meus amigos, o tempo seria implacável. No bar do Zé Bigode, ponto de encontro dos moradores locais, o ambiente estava carregado como o céu antes de uma tempestade. O cheiro de cerveja derramada e fumaça de cigarro impregnava o ar. Nas mesas de fórmica desgastada, homens jogavam truco enquanto comentavam sobre o último jogo do Corinthians. Foi ali que Zeca, o cafetão de 39 anos, corpo musculoso coberto de tatuagens e um corte no supercílio esquerdo, entrou com passos firmes. Todos se calaram. O silêncio pesou como chumbo. Cadê o velho? Perguntou ele ao dono do bar, referindo-se a Juvenal, o bicheiro. Não apareceu hoje, respondeu Zé Bigode, limpando um copo com um pano encardido. Naquele exato momento, meus queridos ouvintes, o delegado Mendonça, 54 anos, conhecido por sua incorruptibilidade, numa região onde a lei frequentemente se curvava ao dinheiro, estacionava sua viatura descaracterizada a 2 quadras dali. Ao seu lado, os investigadores Souza e Pereira, policiais civis com fama de durões, checavam suas armas. Hoje a gente fecha esse esquema, disse Mendonça, ajustando o coldre sob o paletó surrado. 5 anos atrás, eu prometi à família daquela menina que ia pegar os responsáveis.
O que o delegado não sabia é que seus passos estavam sendo observados. De uma janela no segundo andar de um sobrado mal acabado, seu Juvenal acompanhava tudo com um binóculo. Ao seu lado, uma figura inesperada. Valdir, o motorista de ônibus, suava frio enquanto contava um maço de notas. "Tá tudo certo para hoje à noite?" perguntou o bicheiro sem tirar os olhos da rua. "Sim, senhor. O ônibus vai estar no lugar combinado. Ninguém vai desconfiar de nada", respondeu Valdir, engolindo em seco. Enquanto isso, na casa de Dona Cleide, seu Arnaldo batia a porta com urgência. Quando ela abriu, o velho aposentado entrou rapidamente, olhando para trás como quem teme ser seguido. "Cleide, você tem certeza do que viu? Isso pode mudar tudo." A dona de casa assentiu, os olhos marejados. "Tenho sim, Arnaldo. Era ela. Depois de 5 anos eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar." O que aqueles dois sabiam, meus amigos? Que segredo poderia abalar as estruturas daquela comunidade, onde o poder do bicho, da prostituição e do medo se entrelaçavam como as vielas estreitas que cortavam o bairro? A resposta começaria a se revelar em breve, e seria aterrorizante. A noite avançava pela periferia como um predador silencioso. Nas ruas mal iluminadas da Vila Ede, os postes lançavam clarões amarelados que mal venciam a escuridão. O céu, coberto de nuvens pesadas, negava até mesmo o consolo das estrelas àqueles que viviam sob sua sombra. Marcela e Jéssica caminhavam apressadas. O salto alto de Marcela ecoava no asfalto úmido. "Você acha mesmo que a menina tá viva?" sussurrou Jéssica, olhando nervosamente para os lados. "Eu não sei de nada e você também não", cortou Marcela. "Esquece isso. Já faz 5 anos. Um Gol Prata parou ao lado delas. O vidro desceu lentamente, revelando o rosto de Zeca, o cafetão. "Entrem", ordenou ele com a voz áspera de quem fumou a vida inteira. "O velho quer falar com vocês." Enquanto isso, no ponto final da linha de ônibus, Valdir verificava o interior do veículo vazio. Seus dedos trêmulos percorriam os bancos como se procurassem algo ou alguém. "Ei, Valdir!" O motorista quase pulou de susto. Era Souza, o investigador parado na porta do ônibus. "Calma, rapaz. Só queria trocar uma ideia", disse o policial subindo no ônibus. "Você faz essa linha há quanto tempo?" 23 anos, gaguejou Valdir. "Então deve lembrar daquela menina que sumiu, né? A filha da Cleide. Desapareceu depois de pegar esse ônibus." Os olhos de Valdir se arregalaram como os de um animal encurralado. Na casa de Dona Cleide, o ambiente estava carregado. Seu Arnaldo segurava um recorte de jornal amarelado pelo tempo. A manchete, quase apagada, ainda era legível. "Adolescente desaparece a caminho da escola." "Se o que você viu for verdade, Cleide, significa que sua filha pode estar viva", disse o aposentado com a voz embargada. "Mas também significa que alguém muito poderoso está envolvido nisso." Dona Cleide apertou o terço com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Eu sei quem está por trás disso, Arnaldo. Sempre soube." No bar do Zé Bigode, agora vazio exceto por seu proprietário, o delegado Mendonça bebia um café preto, forte como a determinação em seus olhos. 5 anos, Zé. 5 anos investigando o desaparecimento daquela menina. E agora todas as pistas apontam para o seu Juvenal.
Zé Bigode limpava o balcão com movimentos circulares, evitando o olhar do delegado. Cuidado, doutor! Nessa quebrada, as paredes têm ouvidos. E quem fala demais amanhece boiando no Tietê. O celular do delegado vibrou. Era uma mensagem de Pereira, o outro investigador. Encontramos galpão abandonado na rua Gabriel de Brito. Venha rápido. Mendonça sentiu o coração acelerar. Seria este uma fim de 5 anos de busca? Ou apenas o começo de um pesadelo ainda maior? O que ninguém sabia, meus caros ouvintes, é que naquela noite os caminhos de todos esses personagens se cruzariam de forma fatal. E o preço seria pago em sangue. A chuva finalmente desabou sobre a Vila Ede, como se o céu não aguentasse mais o peso dos segredos daquela noite. Água escorria pelas calhas enferrujadas, formando pequenas cachoeiras nas esquinas. O barulho abafava os sons da noite, criando uma cortina perfeita para o que estava prestes a acontecer. O galpão abandonado na rua Gabriel de Brito era uma construção fantasmagórica. Antigo depósito de uma fábrica de móveis falida há décadas. Suas paredes de concreto manchadas e janelas quebradas contavam histórias de um passado industrial há muito esquecido. O delegado Mendonça chegou ofegante, a arma em punho. Pereira o esperava na entrada lateral, encharcado pela chuva. Tem certeza disso? Perguntou Mendonça. Absoluta. Um informante viu o bicheiro trazendo uma garota para cá. Disse que parecia com a foto da menina desaparecida, só que mais velha. Dentro do galpão, a escuridão era cortada apenas por uma única lâmpada pendurada no centro, criando um círculo de luz amarelada no chão de concreto. Sob esta luz, uma cena surpreendente. Seu Juvenal, o bicheiro, estava sentado numa cadeira velha, as mãos amarradas às costas. Seu rosto mostrava marcas de agressão recente. Mas que diabos! Murmurou Mendonça confuso. Nesse momento, uma figura emergiu das sombras. Zeca, o cafetão, segurando uma arma. Finalmente chegou o delegado, disse ele com um sorriso torto. Estava esperando por você. Mais passos ecoaram no galpão. Marcela e Jéssica entraram, seguidas por Valdir, o motorista, que parecia estar sendo forçado a avançar. O que significa isso? Exigiu Mendonça, apontando sua arma para Zeca. Significa justiça, respondeu uma voz feminina. Das sombras surgiu Dona Cleide, irreconhecível em sua fúria contida. Ao seu lado, seu Arnaldo segurava um taco de beisebol. Cleide, o que você está fazendo aqui? Perguntou o delegado atônito. O que você não conseguiu fazer em 5 anos, delegado? Respondeu ela friamente. Encontrar a verdade sobre minha filha. Seu Juvenal cuspiu sangue no chão de concreto. Essa louca acha que eu sequestrei a filha dela, disse ele com dificuldade. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Arnaldo assegurou. Minha filha pegou o ônibus desse homem, apontou para Valdir, e nunca mais voltou. E eu descobri que você pagava ao Valdir para trazer meninas até você. O motorista caiu de joelhos tremendo. Eu só fazia o que ele mandava, choramingou apontando para o bicheiro. Ele controlava tudo, até o Zeca trabalhava para ele. Isso é verdade, interveio Zeca surpreendentemente. Mas não do jeito que vocês pensam. O velho não sequestrava ninguém, ele salvava elas. Um silêncio atordoante tomou conta do galpão. Do que você está falando? Perguntou Mendonça, sem baixar a arma. Mostre para eles,
ordenou Zeca a Jéssica. A jovem prostituta hesitou, então lentamente removeu a peruca que usava. Seus traços, agora visíveis sem o excesso de maquiagem e o cabelo falso, revelaram uma verdade chocante. Meu Deus! Tinha Cleide levando as mãos à boca. Mariana era ela, a filha desaparecida de Cleide, agora com 21 anos, estava viva e trabalhava como prostituta sob uma identidade falsa. Mãe, disse Jéssica, ou melhor, Mariana, com a voz embargada. Eu nunca fui sequestrada, eu fugi. O mundo de Cleide desabou como um castelo de cartas. Mas a noite de revelações apenas começava. E o verdadeiro horror ainda estava por vir. A chuva começava a dar trégua, mas as revelações continuavam a cair como gotas pesadas sobre todos os presentes. O galpão, com seu cheiro de mofo e ferrugem, tornara-se o palco de uma tragédia onde cada personagem revelava sua verdadeira face. Eu fugi porque não aguentava mais, continuou Mariana Jéssica, encarando a mãe com uma mistura de raiva e tristeza. Você sabe por quê, não sabe? Dona Cleide recuou um passo como se tivesse levado um tapa. Filha, eu não sabia. Sabia sim, gritou a jovem. Você sabia o que ele fazia comigo todas as noites quando você fingia dormir. Todos os olhares se voltaram para seu Arnaldo, que ainda segurava o taco de beisebol. O aposentado, até então visto como um aliado de Cleide, agora parecia murchar sob o peso das acusações. Do que ela está falando, Arnaldo? Perguntou o delegado Mendonça, já direcionando sua arma para o idoso. Ele era o namorado da minha mãe, explicou Mariana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Começou quando eu tinha 12 anos. Por 3 anos eu aguentei calada, até que não deu mais. Arnaldo deixou o taco cair, o som do impacto ecoando pelo galpão vazio. Eu peguei o ônibus naquela manhã, continuou ela, mas nunca fui para a escola. Eu ia me matar, pular da ponte do Tatuapé. Foi quando o Valdir percebeu que algo estava errado. O motorista, ainda de joelhos, assentiu lentamente. Eu vi muita coisa nesses anos todos dirigindo ônibus, disse ele. Reconheço quando alguém está no limite. Conversei com ela e liguei para o único que poderia ajudar sem envolver polícia. Para mim, completou seu Juvenal, o bicheiro, ainda amarrado à cadeira. Eu tenho meus defeitos, delegado. Jogo ilegal, propina, essas coisas. Mas tem uma linha que eu nunca cruzo. Criança sofrendo. Marcela se aproximou de Mariana, colocando o braço em volta de seus ombros. O Juvenal criou uma rede para ajudar meninas como nós, explicou Marcela. Dá documentos falsos, moradia, proteção. O Zeca finge ser cafetão, mas na verdade ele cuida da gente, garante que ninguém descubra quem realmente somos. Zeca abaixou a arma, revelando uma cicatriz profunda no antebraço. Minha irmã mais nova se matou depois de anos de abuso. Ninguém fez nada. Então, quando o velho me chamou para ajudar, eu não pensei 2 vezes. O delegado Mendonça tentava processar todas aquelas informações. 5 anos investigando um sequestro que nunca aconteceu. Por que você não veio até mim? Componente, perguntou ele a Juvenal. O bicheiro deu uma risada amarga. E você ia acreditar no velho do bicho contra um cidadão de bem como o Arnaldo? Nessa periferia, delegado, a gente aprende cedo que justiça oficial não é para nós. Cleide caiu de joelhos, devastada pela verdade. Mariana, filha,
Eu não sabia. Juro que não sabia. Você sabia? Respondeu a jovem friamente. Só escolheu não ver. Chefe! Gritou Souza, entrando correndo no galpão. Tem mais viaturas chegando. Alguém chamou reforços. O delegado olhou confuso para seu subordinado. Eu não pedi reforços. Um sorriso sinistro se formou no rosto de Arnaldo. Mas eu pedi, disse ele, sacando uma pequena arma do bolso do casaco. Vocês acham que eu não sabia que esse dia chegaria? Tenho amigos na polícia também. Amigos que entendem que certas preferências são apenas um detalhe. Naquele momento, meus queridos ouvintes, o verdadeiro monstro mostrava suas garras. E o pior estava por vir. Pois na guerra entre predadores, são os inocentes que mais sangram. As sirenes se aproximavam como lobos uivando na noite. Dentro do galpão, o ar ficou denso, carregado de tensão. Cada respiração parecia custar um esforço imenso, como se o próprio oxigênio resistisse a participar daquela cena. Abaixem as armas! Ordenou o delegado Mendonça, dividido entre apontar para Arnaldo ou para a porta por onde os reforços chegariam. Isso não precisa terminar em tragédia. Arnaldo riu, um som seco e sem humor que ecoou pelas paredes de concreto. Já é uma tragédia, delegado, sempre foi. Você acha que é o primeiro a tentar me pegar? Tenho amigos poderosos, juízes, promotores, deputados, todos com os mesmos interesses que eu. Seu Juvenal, ainda amarrado, balançou a cabeça. É por isso que nunca confiei na polícia. O sistema protege gente como ele. A porta principal do galpão explodiu para dentro. 3 policiais militares entraram, armas em punho. Polícia, todo mundo parado! Logrou o que parecia ser o líder. Arnaldo sorriu vitorioso. Oficial, graças a Deus, esses criminosos me sequestraram. O bicheiro e seu bando, e o delegado está envolvido. O líder dos PMs olhou lentamente ao redor, avaliando a situação. Seus olhos pousaram em Mariana, depois em Cleide e finalmente em Arnaldo. Seu Arnaldo, disse ele com uma voz estranhamente calma. Quanto tempo? O sorriso de Arnaldo vacilou. Você me conhece. O policial removeu o capacete, revelando um rosto marcado por cicatrizes de acne e olhos duros como pedras. Claro que conheço. Eu tinha 13 anos quando você me levou para aquela casa de praia em Bertioga. Lembra? Disse que era um acampamento especial para meninos especiais. O sangue fugiu do rosto de Arnaldo. Pela primeira vez, o medo tomou conta de suas feições. Carlos Pereira? Sargento Pereira agora, corrigiu o policial. Entrei para a polícia com um único objetivo: encontrar você e todos os outros daquele acampamento. Os outros 2 PMs se posicionaram ao lado de Pereira, armas apontadas para Arnaldo. Conheci esses 2 no abrigo para menores depois que fugi de você, continuou Pereira. Temos histórias parecidas e o mesmo objetivo. Mendonça finalmente entendeu. Vocês estavam me investigando? A mim? Não, delegado, respondeu Pereira. Estávamos usando sua investigação para chegar até ele. Sabíamos que o caso da menina desaparecida eventualmente nos levaria ao Arnaldo. Só não esperávamos isso. Ele gesticulou para Mariana e o restante do grupo. Arnaldo, encurralado, apontou sua arma para Cleide. Ninguém se move! Eu acabo com ela! O som do disparo foi ensurdecedor no espaço fechado do galpão.
Arnaldo cambaleou para trás, uma mancha vermelha se espalhando em seu peito. Atrás dele, Marcela segurava uma pequena pistola que mantinha escondida na bota. "Isso é por todas nós", disse ela, a mão firme apesar das lágrimas nos olhos. Arnaldo caiu de joelhos, a arma escorregando de seus dedos. Seus olhos, arregalados de surpresa, fitavam o vazio. "Vocês não entendem", balbuciou ele. "Não sou o único." Foram suas últimas palavras antes de tombar para frente, o corpo inerte no chão frio do galpão. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva, que voltava a cair lá fora. "E agora?", perguntou Zeca, olhando para o delegado e os policiais. Mendonça guardou sua arma e respirou fundo. "Agora, a verdade, toda ela. O que aconteceu naquela noite na Vila Ed mudaria para sempre as vidas de todos os envolvidos. Mas algumas histórias, meus caros ouvintes, são tão sombrias que nem mesmo a luz do dia consegue iluminar completamente." A madrugada avançava sobre São Paulo quando as últimas viaturas deixaram a Vila Ed. A chuva havia se transformado numa garoa fina, quase uma carícia sobre os telhados de zinco e as ruas estreitas da periferia. O céu começava a clarear no horizonte, prometendo um novo dia. No bar do Zé Bigode, transformado em quartel-general improvisado, o delegado Mendonça coordenava o fechamento do caso mais complexo de sua carreira. "Então deixa eu entender", dizia ele, esfregando os olhos cansados. "Vocês três", apontou para o sargento Pereira e seus dois colegas, "formaram uma espécie de força-tarefa não oficial para caçar uma rede de pedófilos." Pereira assentiu, o rosto sério. "Começamos identificando nossos próprios abusadores. Depois, seguimos os rastros. Descobrimos que era uma rede organizada, com ramificações em todos os níveis da sociedade. Arnaldo era apenas um dos operadores de médio escalão." "E você?", Mendonça virou-se para Juvenal, agora livre das amarras e com um curativo improvisado no rosto. "Criou um sistema paralelo para proteger meninas que fugiam de situações de abuso?" O bicheiro deu de ombros. "Não sou nenhum santo, delegado. Mas tenho minhas linhas que não cruzo. Quando o Valdir me trouxe a menina naquele dia chorando, dizendo que ia se matar, não pude virar as costas." Zé Bigode serviu café para todos. O líquido escuro e fumegante parecia ser a única coisa mantendo todos acordados àquela hora. "E você, Zeca?", perguntou o delegado ao suposto cafetão. "Como entrou nessa história?" Zeca tomou um gole do café antes de responder. "Juvenal me procurou há 6 anos. Disse que precisava de alguém que conhecesse a rua, que pudesse proteger as meninas sem levantar suspeitas. Um cafetão assusta os curiosos, entende? Ninguém questiona muito." "E as meninas trabalham mesmo como... você sabe?", perguntou Souza, o investigador constrangido. Foi Marcela quem respondeu. "Algumas sim, por escolha própria. Outras trabalham em empregos normais, com documentos falsos. O importante é que todas escolhem seu caminho. Ninguém força ninguém a nada." Em um canto mais afastado do bar, mãe e filha conversavam em voz baixa. Cleide segurava as mãos de Mariana, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto envelhecido prematuramente. "Eu deveria ter percebido", dizia ela, a voz embargada. "Deveria ter te protegido." Mariana, ainda usando as roupas de Jéssica, mas sem a peruca e com o rosto lavado, parecia dividida entre a raiva e o alívio.
Por muito tempo eu te odiei, confessou. Achei que você sabia e não se importava. Eu falhei com você, admitiu Cleide. Mas se você me der uma chance... Valdir, o motorista de ônibus, entrou no bar. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Os documentos que você pediu, delegado, disse ele, entregando uma pasta surrada a Mendonça. Todos os nomes que consegui lembrar. Crianças que pareciam em perigo. Homens que frequentemente embarcavam com menores em horários estranhos. Anotei tudo ao longo dos anos. Mendonça abriu a pasta, folheando as páginas preenchidas com uma caligrafia apertada. Seus olhos se arregalaram. Tem gente importante aqui, empresários, políticos. Por isso nunca levei isso à polícia, explicou Valdir. Quem acreditaria num simples motorista de ônibus contra essa gente? O delegado fechou a pasta e olhou para todos os presentes. O que aconteceu hoje à noite, oficialmente, foi uma operação contra o jogo do bicho que resultou na morte de um suspeito que reagiu à prisão. Entenderam? Pereira franziu o senho. Mas, delegado, e a rede de pedofilia? Os outros envolvidos? Mendonça ergueu a pasta. Isso aqui não vai para o relatório oficial. Isso aqui é o começo de uma investigação maior, mais cuidadosa. Se fizermos barulho agora, eles vão se esconder, destruir provas. Precisamos ser mais espertos. A luz da manhã começava a entrar pelas frestas das janelas do bar, criando feixes dourados que cortavam a penumbra. E quanto a nós? Perguntou Marcela, apontando para si mesma, Mariana e as outras meninas que Juvenal havia protegido ao longo dos anos. O delegado trocou olhares com Pereira e seus homens, depois com Juvenal. Oficialmente vocês não existem nesta investigação. Não vi nada, não sei de nada. O que vocês fizeram? O sistema que criaram? Eu não posso aprovar, mas também não posso condenar. Juvenal assentiu lentamente. Entendo. E quanto ao meu negócio? Que negócio? Respondeu Mendonça com um meio sorriso cansado. Só vim tomar um café depois de uma longa noite de trabalho. Lá fora, São Paulo despertava. O primeiro ônibus da linha Jaçanã Praça do Correio passava pela rua, levando trabalhadores para mais um dia de luta. A vida na periferia seguia seu curso, implacável como sempre. Mas algo havia mudado naquela noite. Uma ferida antiga começava a cicatrizar, enquanto novas batalhas se anunciavam no horizonte. 3 meses se passaram desde aquela noite no galpão abandonado. A Vila Ed continuava a mesma aos olhos desatentos. As mesmas casas amontoadas, as mesmas vielas estreitas, o mesmo vai e vem de gente trabalhadora. Mas para quem sabia olhar, as mudanças eram sutis e profundas. No ponto final da linha de ônibus, um novo motorista assumira o lugar de Valdir, que agora colaborava com uma força-tarefa especial da Polícia Federal. Seu conhecimento das ruas e dos padrões de abuso havia se tornado uma arma poderosa nas mãos certas. O bar do Zé Bigode ganhara uma nova pintura, mais clara. As janelas, antes sempre fechadas, agora deixavam entrar mais luz. Era como se o próprio estabelecimento quisesse se livrar das sombras do passado. Uma pequena barbearia abriu, onde antes funcionava um dos pontos de jogo do bicho. Na cadeira principal, cortando o cabelo de um cliente, estava Zeca, o ex-cafetão. Suas tatuagens, agora cobertas por uma camisa de manga comprida, apenas a cicatriz no supercílio denunciava seu passado turbulento. Do outro lado da rua, um salão de beleza modesto exibia uma placa recém-pintada. Beleza Real,
Marcela e Mariana. Dentro, mãe e filha observavam orgulhosas o resultado de meses de trabalho duro e reconciliação dolorosa. Acha que vai dar certo? Perguntou Cleide, arrumando os produtos nas prateleiras. Mariana, agora usando seu verdadeiro nome e cabelos naturais, sorriu. Já está dando, mãe. Cada dia é uma vitória. No 32º Distrito Policial, o delegado Mendonça recebia uma visita inesperada. Seu Juvenal, impecável em seu terno bege, sentou-se diante de sua mesa. A que devo a honra? Perguntou o delegado, fechando discretamente uma pasta com o timbre da Polícia Federal. Vim me despedir, respondeu o bicheiro. Estou me aposentando. Vou para o interior criar galinhas. Mendonça não conseguiu conter uma risada. Você criando galinhas? Juvenal deu de ombros, um sorriso cansado no rosto envelhecido. Todo mundo merece uma segunda chance, não é o que dizem? Até mesmo um velho do bicho. O telefone na mesa do delegado tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e seu rosto ficou sério. Entendo. Estarei lá em 20 minutos. Ao desligar, encontrou o olhar questionador de Juvenal. Boas notícias? Perguntou o ex-bicheiro. Talvez. Acabam de prender um juiz de Ribeirão Preto. Parece que ele tinha uma casa de veraneio onde levava menores. Juvenal assentiu gravemente. A lista do Valdir está rendendo frutos, então. Lentamente, confirmou Mendonça. Mas com segurança. Cada prisão nos leva a mais nomes, mais evidências. Enquanto isso, no cemitério da Vila Formosa, uma figura solitária depositava flores num túmulo simples. Sargento Pereira, agora trabalhando na mesma força-tarefa que Valdir, falava em voz baixa, como se o ocupante da sepultura pudesse ouvi-lo. Conseguimos mais um hoje, mana. Um juiz, imagine só. Você sempre dizia que um dia a justiça chegaria. Demorou, mas está chegando. Ele tocou a lápide uma última vez antes de se afastar. Na pedra, um nome simples e uma data. Maria Pereira, 1985 a 1998, amada irmã. De volta à Vila Ed, a noite começava a cair. As luzes se acendiam uma a uma, criando constelações urbanas nas janelas das casas simples. No salão de beleza recém-inaugurado, Mariana fechava o caixa enquanto sua mãe varria o chão. O sino da porta tocou. Uma adolescente entrou, os olhos baixos, um hematoma mal disfarçado no rosto. Desculpa, já estamos fechando, começou Cleide. Mariana a interrompeu com um gesto suave. Podemos ajudar? Perguntou a recém-chegada. A menina hesitou, depois ergueu os olhos marejados. Alguém me disse que vocês ajudam pessoas como eu. Mãe e filha trocaram um olhar significativo. Cleide trancou a porta e virou a placa para fechado. Mariana conduziu a jovem para os fundos do salão. Qual é o seu nome? Swingou, perguntou gentilmente. Juliana, respondeu a menina em voz baixa. Bem, Juliana, disse Mariana, segurando suas mãos com firmeza. Você veio ao lugar certo. A vida na periferia de São Paulo é dura, meus caros ouvintes. As cicatrizes que carregamos nem sempre são visíveis, mas moldam quem somos e o que nos tornamos. Naquela noite no galpão, vidas foram perdidas e salvas. Segredos vieram à tona e outros foram enterrados ainda mais fundo.
A história de Mariana, Cleide, Juvenal e todos os outros envolvidos nos lembra que às vezes a justiça vem por caminhos tortuosos, que heróis e vilões nem sempre usam as roupas que esperamos. E que, mesmo nas vielas mais escuras da cidade, a esperança pode florescer como uma flor teimosa no asfalto rachado. Enquanto você ouve este relato, quantos outros dramas se desenrolam nas periferias esquecidas? Quantos segredos ainda esperam para ser revelados? Quantas Marianas ainda precisam de ajuda? Pense nisso na próxima vez que cruzar com um desconhecido na rua. Por trás de cada rosto há uma história, e algumas delas são tão insanas quanto verdadeiras. Aqui, o seu contador de histórias, lembrando que a realidade sempre supera a ficção, e que os monstros mais terríveis nem sempre se escondem sob a cama. Às vezes, eles sentam à mesa de jantar,